Botafogo pode ter a estreia do seu técnico à beira do campo. Bruno Lage pode aparecer hoje na partida contra o Patronato, em jogo válido pelos playoffs, né, da Sul-Americana, jogo de volta. O Botafogo venceu o primeiro jogo. E o que está por trás do chororô do maior ídolo do adversário, o que pouco nos interessa, o quão ídolo ele é deles, mas o que está por trás do chororô dele, eu vou falar para vocês daqui a pouquinho, depois da vinheta. Olá, helenos e helenas, eu sou Társilo Delfim, estou trazendo mais alguns minutinhos de RB para vocês. Vocês estão vendo a novidade aqui desse cenário aqui. Eu improvisei esse cenário aqui, na verdade, eu não estou na minha casa, não estou no meu estúdio, eu estou na casa, né, dos meus sogros aqui em Batatais, no interior de São Paulo. E aí resolvi fazer essa brincadeira, colocar isso aqui um pouquinho mais divertido, né, para diversificar um pouquinho, né, para ver se melhora um pouquinho a minha aparência, já que a minha carinha não ajuda muito, de repente essas figuras aqui ao meu lado podem ajudar mais, né? Mas o importante é a informação, então se concentra aí no conteúdo e esquece essa carinha aqui, se bem que essa carinha é muito melhor do que a carinha do Falcão, vocês sabem muito bem disso. Gente, é o seguinte, eu vou falar hoje, né, nesse vídeo aqui que eu tô gravando para vocês, eu vou falar sobre a possível estreia do Bruno Lage, né, à frente do Botafogo na partida contra o Patronato. E vou falar também sobre um pouco desse chororô aí, né, que o Zico andou falando, né, e não falou somente uma vez, falou pela segunda vez. Tem muita coisa por trás disso aí, mas eu só vou começar a falar isso depois que você aí que estiver me assistindo deixar seu like. Você sabe o quanto que é importante você deixar seu like aí, porque isso ajuda demais, né, no crescimento do canal, porque o YouTube entende que toda vez que você deixa seu like, o conteúdo aqui de qualidade ele espalha cada vez mais, para uma quantidade cada vez maior de pessoas. Já se inscreveu aqui na Rádio Botafogo? Gente, a gente está crescendo assustadoramente, está uma coisa deliciosa de acompanhar, e você também pode se tornar membro da Rádio Botafogo aí por menos de R$5, considere tornar-se membro. Depois dá um cliquezinho nesse botãozinho aí de baixo de membros aí que você vai entender melhor o que eu estou dizendo, beleza? Olha só, o Bruno Lage conseguiu o visto de trabalho dele, né? Como o próprio Thiagão já havia falado ontem no Fala Galera aqui na Rádio Botafogo, e isso significa que o Bruno Lage, ele pode, de repente, o Botafogo pode fazer com o Bruno Lage a mesma manobra que fez com o Caçapa. Né, ele não precisa necessariamente assinar como técnico, porque ele não tem um bid ainda, ele não apareceu no bid ainda, assim como o Caçapa não tinha aparecido no bid, mas o fato dele ter a permissão de trabalho, né, como foi noticiado, né, isso faz com que ele possa aparecer no banco de reservas do Botafogo como assistente e o Lúcio Flávio assinar, né, como técnico principal. Então as chances que a gente tem de ter o Bruno Lage hoje na beira do gramado comandando a equipe do Botafogo contra o Patronato é muito grande. Botafogo que deve ter, né, o time praticamente todo reserva, e eu acho até bom que seja assim. A gente nunca sabe, né, jogando contra essas equipes da América do Sul, principalmente sobre as regras, né, sobre o controle, né, digamos assim, da Conmebol, é muito temerário você colocar qualquer jogador seu pro titular, né, eu acho que nem o Cuesta, talvez, eu colocaria no jogo de hoje, porque depois que a gente viu, né, as cenas que a gente viu no jogo contra o Corinthians ontem, lá no Peru, e também naquilo que a gente viu na semana passada do Botafogo e Patronato também, onde o Di Plácido leva uma cotovelada, leva 4 pontos no rosto e o cara só sai com amarelo. Enquanto isso, o Marlon Freitas, que entrou, né, com o pé alto no jogador do Magajanes, né, naquela última partida no estádio Newton Santos, nem acertou o jogador adversário, levou vermelho direto, foi suspenso por 2 jogos. Então, assim, como é uma competição que ela já está comprometida pela sua credibilidade, né, digamos assim, por causa do organizador, né, por causa da Conmebol, eu entraria com time reserva mesmo, não que eu queira quebrar nosso time reserva, não se trata disso, mas é um momento importante de preservar os principais jogadores do Botafogo, porque a gente tem uma liderança muito, muito consistente no Campeonato Brasileiro e uma chance ímpar, né, de ser campeão brasileiro esse ano. Então, acho que o foco deveria estar todo aí. Ganhar a Sul-Americana eu quero? Claro, obviamente que eu quero, mas
o objetivo principal tornou-se realmente vencer o Campeonato Brasileiro. Então, Bruno Lage pode estar comandando a equipe titular do Botafogo. Eu vou chutar aqui o que eu acho que poderia ou deveria ser a equipe titular do Botafogo hoje no jogo contra o Patronato. Eu entraria com Gatito, entraria com JP, entraria também com Sampaio e com o garoto Jefferson. Não sei se o Jefferson está inscrito na Comebol para poder disputar o campeonato. Caso ele não possa, realmente não vai ter outra alternativa, vai ter que entrar com o Cuesta mesmo, já que o Cuesta está suspenso para o jogo contra o Santos no domingo pelo Campeonato Brasileiro. Eu entraria com Breno e Danilo Barbosa, e eu fico assim preocupado de entrar com o Danilo Barbosa, já que o Danilo Barbosa é um jogador com grandes chances, na verdade, de brigar pela titularidade do Botafogo. Mas poderia também muito bem entrar com Breno e Lucas Fernandes e com Diego Hernandes, né? Mais centralizado, mais à frente, já que o Diego Hernandes também pode fazer essa função que é do Eduardo, e o Lucas Fernandes também pode jogar como segundo volante, né? Também joga bem como segundo volante. No ataque, tem muita gente aí que quer ver o Segovinha, né, o Matias Segovia jogando como titular, entrando como titular. E na esquerda o Hugo, esqueci. Muita gente quer ver o Segovinha entrando como titular. Óbvio que eu quero ver cada vez mais o Segovinha entrando. E eu acho que seria importante, de repente, ele jogar hoje, começar como titular, porque essa é a situação do Segovinha que a gente ainda não viu. Ele entrando desde o início do jogo como titular, o quanto que ele pode mudar a dinâmica do Botafogo, o quanto que ele pode acrescentar a dinâmica do Botafogo desde o início do jogo. Além do que, pela fragilidade do adversário, a gente também tem uma possibilidade de que o Segovinha possa vir a fazer gols, né? Isso é uma coisa muito bacana. Na frente o Janderson também não inventaria muito nesse sentido aí, e na esquerda, né, depender das escolhas dos volantes, né, ele pode entrar tanto com o Diego Hernandes pela esquerda, caso ele opte pelo Danilo Barbosa para poder avançar um pouquinho mais o Lucas Fernandes, ou então ele deve manter o Luiz Henrique, ou então deve utilizar o Carlos Alberto. Também poderia ser o Carlos Alberto, né, jogando pela esquerda, mas eu sinceramente gostaria muito de ver o Diego Hernandes jogando por mais tempo. A gente precisa ver mais do cara. A gente só tem uma amostra pequenininha do Diego Hernandes jogando com a camisa do Botafogo, e assim mesmo contra o Patronato, no jogo lá na Argentina, naquele gramado calamitoso que a gente viu. Eu gostaria muito de ver o Diego Hernandes jogando no tapetinho. Com certeza ele vai render muito mais, ele tem muito mais para apresentar, mesmo com a fragilidade do adversário. O que não interessa para mim, o que interessa é ver o que ele é capaz de fazer, né, jogando nos nossos domínios. Então, essa seria a minha equipe principal, a minha equipe titular para o jogo contra o Patronato hoje. Deixa aí suas dicas de placar, o quanto você acha que vai ser o jogo de hoje à noite, quanto você espera do Botafogo. Desculpa. O Botafogo, se passar pelo Patronato, e deve passar, né? A gente está com a vantagem de 2-0. O Botafogo deve passar pelo Patronato. Em passando pelo Patronato, a gente pega o Guarani, né, que inclusive é ex-equipe do próprio Segovinha na próxima fase da Sul-Americana, né? Deixa aí sua opinião, quero saber a sua opinião, coloca aí nos comentários. Gente, olha só, o Thiago já falou, já abordou o tema do chororô do Zico, o que está por trás. Eu quero falar com vocês o que está por trás disso, porque não é uma coisa inocente, né? De repente o Zico aparece em canais diferentes falando sobre o mesmo assunto de forma assim aleatória, como se tivesse sido perguntado sobre isso, como se fosse realmente uma grande pauta no futebol brasileiro, e não é, tá? O que está por trás do chororô do Zico? Então vamos recapitular aqui. Eu vou pegar as falas dele, né? Porque através das falas dele a gente consegue entender quais são as reais motivações dele estar falando o que ele está falando. Então aqui ele se posiciona, obviamente, né, contra o gramado sintético do estádio Newton Santos, não somente do estádio Newton Santos, mas ele fala aqui, não é só por causa do campo que eles, né, e aí ele está se falando, ele está se referindo a Palmeiras, Botafogo e Atlético Paranaense, não é só por causa do campo que eles ganham. Eles vão ganhar campeonatos no campo normal porque tem bons times. Aí ele faz uma espécie de um como é que eu vou dizer? Ele tenta fazer com que o argumento dele seja menos hipócrita, a reconhecer a qualidade dos adversários. Mas aí que entra a questão. Ele fala assim, mas o problema é o costume e a quantidade de jogos que aqueles times que jogam no campo sintético têm para fazer.
Ué, mas você quer limitar agora a quantidade de jogos que os times que são mandantes, né, que têm seus gramados sintéticos, podem fazer, Zico? Bom, enfim, eu não gosto, nem precisa me convencer. Quando ele fala eu não gosto, nem precisa me convencer, ele está fechando a discussão. Ele não quer discutir, ele quer impor a opinião dele. E é normal que ele queira fazer isso, porque é assim que o clube que ele defende faz. Se você pega a entrevista do presidente, do diretor de futebol deles, é assim, eles não debatem, eles não discutem. As reuniões da Libra são todas assim, né? É tudo para eles e nada para o resto, né? Ele não precisa se convencer, ou seja, ele não quer debater, ele não quer ouvir, ele só quer dizer, tá? E aí ele fala: eu acho que campo sintético é para pelada, para o chope, para baixar seus custos nos CTs, nas escolinhas. O problema dele falar dessa forma, dele colocar a coisa dessa forma, é que ele joga pro povão, ele joga pro popular. Ele tira da parte técnica o que demora para a gente explicar. A gente teria que fazer vídeos e mais vídeos, a gente nem precisa disso. Por exemplo, lá no Fala Fogão, a Zambuja já tinha dado a planta todinha do novo gramado do Botafogo, do gramado sintético do Botafogo, né? Tá lá no Fala Fogão. Eu aqui falei também, aqui na Rádio Botafogo, expliquei sobre o gramado sintético, as questões técnicas, por que é tecnologia de ponta, é coisa usada, por exemplo, na NFL, é coisa usada na Major Soccer League, é coisa usada em esporte de altíssima qualidade, de altíssimo rendimento, e é feito para isso, né? Com tecnologia, não somente da tecnologia de fibra, mas o tipo de shock pad que é utilizado ali, né, que é aquela manta que eles colocam para amortecer o impacto, o tipo de preparação do solo com as pedras, por que coloca as pedras ali daquela maneira que coloca, que tipo de terra que coloca, de areia que coloca, depois o fato de ter cortiça, né, fragmentos de cortiça ao invés daquelas borrachinhas pretas que a gente se acostuma. Quando ele fala que é assim, que é para pelada, que é para o chope, ele está tentando, na verdade, igualar a tecnologia de ponta que a gente tem, que custou 10 milhões de reais, tá? Aquilo que você vê na pracinha aí da sua cidade, aquele gramado sintético do aterro do Flamengo. Ele tenta igualar as coisas e ele joga com a confusão, ele aposta na ignorância das pessoas, na verdade, para poder criar um falso debate, uma falsa polêmica, né? E aí ele continua dizendo aqui o seguinte: para baixar seus custos no CT, nas escolinhas, mas não é para competição. Então, assim, no momento que ele fala não é para competição, ele está negando, na verdade, todas as ligas, todos os esportes no mundo que utilizam esse tipo de piso, que utilizam esse tipo de tecnologia, né, para melhorar, inclusive, a qualidade do espetáculo, a qualidade do esporte. Né? Ou seja, para melhorar a qualidade do esporte, nada pode ser feito. Né? Não pode ser feito. Principalmente se ele não tem capacidade de fazer, se eles não têm capacidade de fazer. E aí ele fala aqui o seguinte: agora vem a parte principal, e esse é o ponto principal que eu quero pegar, porque é a partir daqui que a discussão fica grave. Ele fala o seguinte: em nenhum lugar do mundo de grandes países do futebol, aí ele cita Alemanha, França, Espanha, faltou citar a Inglaterra, né? E aí é de propósito que ele não cita. Ele fala: você vê grama sintética. A meu ver, é um grande absurdo. Para mim, é uma vantagem. Ou todo mundo entra em igualdade de condições, ou não. Porque você treina uma condição e joga em outra. Assim, como se aquilo que é feito na Alemanha, na França, na Espanha, devesse ser automaticamente replicado aqui no Brasil. Ora, se nesses países, né, o gramado sintético não é utilizado, existe um motivo para ele não ser utilizado. Porque essas ligas, os clubes dessas ligas, gastam fábulas, mas gastam milhões e milhões de euros para ter os melhores gramados do mundo. Porque existem certificações da FIFA para que aqueles gramados sejam padronizados. E eles precisam ser padronizados porque a qualidade do jogo está intrinsecamente ligada à qualidade do gramado. Intrinsecamente ligada. Então, se essas ligas, mediante o investimento que é feito nesse tipo de estrutura, de infraestrutura, como gramado, são exigências dessas ligas que os clubes, né, filiados inclusive da Inglaterra, que ele marotamente não citou, né,
se é exigido que o investimento seja feito no gramado para garantir a qualidade de jogo, isso significa que, se é possível atingir essa qualidade de gramado mediante o investimento que é feito, então você não precisa do gramado sintético. Agora, imagina que a capacidade de investimento dos clubes, né, nessas ligas não fosse tão grande, não fosse capaz, inclusive, de manter, né, de garantir e de manter a qualidade dos gramados que são utilizados lá. Aí, a solução que seria mais viável seria realmente o gramado sintético. Agora, quando você olha os gramados dessas ligas que ele citou e da Inglaterra, os gramados que mais se aproximam em termos de qualidade desses gramados são justamente o gramado da Arena do Atlético Paranaense, do Palmeiras e principalmente do Botafogo. O gramado do estádio de Newton Santos, o gramado sintético do estádio de Newton Santos, no Brasil, na América do Sul, na verdade, é aquele que chega mais próximo dos melhores gramados dessas ligas que ele citou e da Inglaterra. Agora, a questão aqui não é a capacidade de investimento, porque o Flamengo, por exemplo, que é o clube que ele está defendendo, tem a capacidade de investimento de colocar esse tipo de gramado, não somente no Maracanã, onde eles têm, não uma concessão, né? Eles têm a licença ali para poder jogar ali, inclusive até reformar o gramado. O time dele, por exemplo, tem todo, que a Rota, que é bilionário, o Caramba 4, tem toda a capacidade do mundo de colocar um gramado sintético ali no Maracanã. Não coloca. E não faz o mínimo de manutenção necessária para que a grama do Maracanã seja minimamente decente. Porque se você comparar a grama do Maracanã, administrada pelo Flamengo, com os gramados dessas ligas que ele citou, aquilo ali serve somente para rodeio. A grama do Maracanã serve para rodeio. Serve para você pular nas costas do touro ali e ficar se segurando, do cavalo, tal. É rodeio. Aquilo ali é gramado de rodeio. E assim como a maioria dos gramados dos principais times do Brasil, são raríssimos os gramados no Brasil, naturais, que a gente possa dizer, né, que a gente pode dizer que estejam à altura, né, dos melhores gramados para a melhor prática do esporte. O que o Botafogo fez, o que o Palmeiras fez, o que o Atlético Paranaense fez, na verdade, foi dar para o jogo, para o esporte, a melhor condição para que ele seja muito bem desenvolvido. Isso é o certo a fazer. Vou repetir, isso é o certo a fazer. O errado é você ter uma porcaria de um gramado, um lixo de um gramado, e reclamar da qualidade do vizinho porque não é igual ao seu e porque isso te dá vantagem. Agora vamos falar de vantagem? Quando ele fala dessas ligas aí, só interessa para ele o gramado? E a distribuição dos direitos de televisionamento não interessa para você, Zico? Vai lá ver, por exemplo, os direitos de televisionamento, inclusive da Inglaterra, que você não quis citar, né? Como é que é feita a distribuição? Em algum desses países você vai ver uma discrepância de um clube receber 10 vezes mais do que o outro? Ou seja, você só quer comparar aquilo que te interessa. Você só quer ver vantagem ou desvantagem naquilo que lhe é conveniente. Agora, por que o Zico falou 2 vezes seguidas sobre esse assunto? Por quê? Porque primeiro foi o dirigente do Flamengo que foi reclamar sobre isso. Só que não repercutiu. Porque um Zé Ninguém, um Zé Ruela daquele, quando fala alguma coisa, ninguém quer saber, ninguém ouve. Então eles colocaram, na verdade, o garoto propaganda mor deles, né, para poder falar nas televisões, porque o Zico pede para falar, todo mundo vai dar espaço. Obviamente que vai. E aí eles pedem para o garoto propaganda deles falar, né, e ele se presta a esse papel ridículo, hipócrita, né, de reclamar de desvantagem, né, porque ele sabe que, quando ele falar, muita gente vai dar ouvido. Muito mais gente vai ouvir o que ele tem para dizer. E o Botafogo, a maneira que o Botafogo encontrou, na verdade, de fechar um pouco a discrepância financeira que existe para o seu rival, o Flamengo, né? E ninguém quer saber, por exemplo, como é que se construiu essa discrepância financeira toda. Em que pese o fato deles terem muito mais torcida, deles serem o clube mais popular do Brasil, isso não me interessa. Isso é um problema do marketing deles em transformar todo esse volume, tá, em receita. Mas não tirando receita dos outros em direitos de televisão, em direitos de transmissão. Como eles fazem, como é a prática deles. E como eles querem continuar fazendo. E é por isso que a Liga não sai, porque lá na Libra a discussão só se dá em torno disso.
Agora, a questão aí, quando ele coloca justamente o Zico para falar, é que ele quer criar uma pauta onde não existe. Ele quer criar, por exemplo, uma polêmica onde não existe. E para que isso vire uma polêmica, para que isso vire uma pauta realmente, uma discussão popular, ele tem que jogar para a galera usando justamente os termos que ele utilizou. O Zico não é burro, pelo contrário. O Zico sabe exatamente o que ele está falando, e ele sabe exatamente a serviço do que ele está falando. E é isso que é pior. Porque o fato dele não ser burro, o fato dele saber o que ele está falando, mas o fato dele saber para quem e por que ele está falando, coloca em xeque o caráter dele. Que era uma coisa que eu não gostaria de ter feito. Né? Porque eu tinha... nunca foi meu ídolo. Jamais foi meu ídolo. Mas eu tinha respeito. O respeito que eu tinha por ele se esvaiu completamente. Porque o que ele está fazendo é uma coisa... É um desvio de caráter. A opinião dele, para início de tudo, a opinião dele nos assuntos do Botafogo não me interessa. Ele não tá falando para você, alvinegro, ele não tá falando para mim, ele tá jogando pra galera dele, ele tá jogando pro povão. E aí a coisa fica mais complicada, porque eles estão tentando criar um efeito manada de opinião pública para que os gramados sintéticos sejam condenados. E aí, voltando, a maneira como o Botafogo entendeu de diminuir o seu gap, diminuir a sua diferença financeira, né, para o Flamengo, foi colocando o gramado sintético no estádio. Por quê? Porque ele transformou o estádio Newton Santos numa praça de shows. E isso traz receitas também para o clube. Quando isso traz receitas para o clube, né, isso se torna um problema para o rival. Então não é só uma questão de jogo. O Flamengo já jogou na Arena da Baixada e venceu lá. O Flamengo já jogou no Allianz e venceu lá. Então, não é uma questão de jogo, não é uma questão de prática. Coloca um campo sintético lá para treinar no Ninho do Urubu. Antes de jogar, por exemplo, no estádio Newton Santos, treina lá. 2, 3 dias, está resolvido o seu problema, Zico. Você sabe que dinheiro para vocês não é problema. O problema de vocês é caráter. Aí a coisa fica muito mais séria. Deixa sua opinião aí, eu quero saber o que você acha. Deixa seu like aí também, se você gostou desse vídeo. Se não gostou, pode dar o dislike. Se inscreva na Rádio Botafogo também. E considere tornar-se membro. Eu volto a qualquer momento com mais alguns minutinhos de RB. Um grande abraço. Um grande abraço. Tchau.